Você queria falar de Ayrton Senna. Eu assisti a série. Assistiu? Eu assisti. E o que você achou da série? Vamos primeiro falar do que você achou da série. Então, eu vou te dar três respostas diferentes. Ai, meu Deus. Não, porque, primeiro, eu assisti os primeiros 4 episódios com os meus filhos. Eu era adulto quando o Senna morreu. E eu acompanhava, o Senna me fez... Não eram nascidos. Meus filhos não eram nascidos. Eu acompanhava a Fórmula 1 domingo sim, domingo não, por causa do Senna. E aquilo foi uma coisa... Primeiro, eu revivi aquelas corridas todas, porque eu tenho memória de todas aquelas corridas. E eu vi com meus filhos, tipo, agora vai ter uma batida aqui, agora vocês vão ver o que ele vai fazer na chuva. Então, nesse sentido, e meus filhos gostam muito de esporte, principalmente de Tomás, que é o filho do meio, nesse sentido foi muito legal assistir a série. Foi muito legal assistir a série. Aí, como alguém que apenas está assistindo uma série, eu achei uma série ok. Uhum. Depois que eu comecei a ler sobre a intromissão da família no set de filmagens, tudo mais, que eu entendi por que o raio daquela família aparece o tempo todo. Por que a Adriane Galisteu está tão absurdamente fora da série, entendeu? E a Xuxa muito dentro, né? E aí eu fiquei com um pouquinho de raiva da série. Pois eu achei uma série fraca no aspecto da dramaturgia. Claro que quando vem a coisa dos carros e tal, é super emocionante, até porque, inclusive, é mais fácil você contar uma história em relação ao esporte que tá dado, as pessoas têm essa memória, aqueles personagens, mas assim, apesar de ter atores, por exemplo, Gabriel Leone, eu acho um baita de um ator, achei Eu não conhecia ele. Ele fez Dom. Ele é o Dom. Ele é o Dom. Eu só assisti os primeiros 2 episódios. Eu vi mais alguma outra coisa com ele. Não, eu vi acho que 2 temporadas e... Ele é um cena bem convincente. Mas eu acho, enfim, não achei que as atuações são... assim, você... eu estava conversando com a Miriam Clark, nossa produtora maravilhosa, ela falou uma coisa que foi a mesma sensação que eu tive, assim, o tempo todo você lembra que são atores, assim, não é aquela coisa que você, por exemplo, The Crown, que você embarca na série, você esquece que... Interessante. Você esquece que aquilo ali, na verdade, não é um documentário de tão maravilhosos que os atores estão né, nas suas atuações. Mas, enfim, o que me pega e que eu quis trazer aqui foi que, no final das contas, a família teve toda essa intrusão e teve controle total sobre a produção. Eu entendo que para a produção fica muito mais fácil quando você tem, enfim, né, os donos da memória, de tudo, das imagens, de tudo que tem a ver com aquela pessoa que morreu, fica mais fácil você fazer se você tem a autorização da família. Só que teve uma intromissão enorme, teve uma prima do Senna que veio justificar que, na verdade, o foco da série era a carreira dele como piloto e não a parte pessoal, o que é uma mentira, porque o 4º episódio, se eu não me engano... Eu acho que é o 4º episódio, chama A Paixão. Isso, tem a Xuxa totalmente como protagonista daquele episódio. E é uma Xuxa bem convincente. Ela tem os trejeitos, o jeito que ela fala. Eu achei que a fala foi impressionante, gente, porque imitar a Xuxa falando eu achava muito difícil. Ela conseguiu fazer a voz da Xuxa. E o cara que faz o Galvão, ele é dublado pelo Galvão, né? Não, eu achei, eu ouvindo, parece o Galvão. Eu acho que aquilo é dublagem. Ou ele imita o Galvão, ou ele imita o Galvão muito bem. Mas, no final das contas, o que aconteceu? Deixaram a Adriane Galisteu de fora, ela é praticamente uma figurante num dos episódios, aparece ali numa festa de premiação onde eles teriam ficado. E de uma maneira... o diálogo ali insinua coisas sobre a Adriane que são bem delicadas, né? E depois, no final, tem uma ligação que não dura 30 segundos, enquanto ela estava em Portugal, e é um dia antes da morte dele, mas só se fala de Adriane Galisteu.
Porque eu acho que se alguma justiça foi feita ao longo desses 30 anos, é que o público reconheceu o papel que ela teve na história do Ayrton. Eles tiveram um relacionamento de 1 ano e meio, tem muita especulação do porquê a família não gostava, eu acho, a gente nunca vai saber, o Ayrton não está mais aí, mas eu acho que tem inclusive nessa série... Um relacionamento de 1 ano e meio que acabou porque o Ayrton morreu. Acabou porque ele morreu. Eu me perdi no que eu ia falar. Desculpa, fui eu que te interrompi, Não, né? não tem problema. Há muita especulação de por que a família não gostava. Tem muita especulação sobre, enfim, por que a família não gosta dele, a gente nunca vai saber, o Ayrton Senna morreu, mas o fato é que a namorada dele, quando ele morreu, se chamava Adriane Galisteu. Tem fotos, tem vídeos, tem, enfim, documentação. Eu o acho, suficiente. Marilis, que é o relacionamento mais longo da história do Ayrton. Acho que ele e a Xuxa namoraram mais ou menos o mesmo tempo. Foi um período bem parecido, mas a convivência da Adriane Galisteu com o Senna foi muito maior, porque a Xuxa tinha uma carreira de sucesso, ela estava fazendo muito programa, viajando o Brasil, indo para o exterior, inclusive isso é mostrado na série, que o término, quem na verdade resolveu terminar o relacionamento foi a Xuxa por conta desse conflito de agendas que eles nunca poderiam estar juntos. Tem uma cena que ela fala disso, e no documentário da Xuxa ela também fala disso, que era inviável, assim, é uma cena que ela fala, faz 2 meses que a gente não se vê, né? Mas o fato é que, assim, eu acompanhei muito, assim, essas idas e voltas, eu acho que a imprensa tem uma culpa de ter alimentado essa discussão sobre quem seria a viúva do Senna, o que é um absurdo, e eu acho que só na última década mesmo, as pessoas, até porque daí tem internet, as pessoas começam a falar mais desse assunto. A Adriane Galisteu sempre teve uma postura muito digna de não entrar em embate com a família, de não atacar a família, de, claro, se posicionar e falar do descontentamento dela, de ter sido apagada, dessa tentativa de apagamento na história, mas é uma coisa que a gente viu várias mulheres ao longo da história, mulheres ou amantes de personagens importantes na história que acabaram sendo, ou tiveram seu papel diminuído, ou de fato apagado porque, enfim, não serviam na narrativa daquela história que queria ser contada. Foi isso que vem acontecendo com ela, mas no final das contas, a família Senna não queria que se falasse de Adriane Galisteu e só se fala de Adriane Galisteu. As pessoas eu escrevi um artigo falando sobre isso e, assim, eu acho que o meu artigo de hoje não é nem exatamente sobre o apagamento da Adriane, mas, assim, me parece até um desrespeito ao Senna, porque no final das contas ela era a namorada dele e essa decisão da família deslegitima a decisão dele, as decisões dele, as escolhas dele, como se, na verdade, ele não fosse capaz, ele não fosse um homem adulto que fazia o que ele queria da vida dele. Então, assim, esse controle dessa narrativa pela família é muito, muito exagerado. E eu acho que perde o documentário, perde inclusive lá fora, porque certamente isso está, hoje em dia, as notícias rolam com muita facilidade. O mundo gosta de uma fofoca. O Senna é uma figura mundial, né? Era uma figura aplaudida em muitos países, principalmente na Europa. E então essa história está sendo recontada. E olha, gravem o que eu estou falando. Vai ter algum documentário ou alguma série, alguma coisa da Adriane contando a história dela com ele. Mas assim, que bom que esse reconhecimento tá vindo agora ainda sem o documentário, sem a versão dela da história contada oficialmente, né? Que ela se pronunciou, falou bem da série, disse que assistiu, enfim. Achei de uma classe também importante, né? Ela falou, não, gente, assistam, o trabalho dos atores é bom e tal, tudo que tiver de homenagem. Mas eu
gosto de ver esse reconhecimento agora, porque eu lembro, eu era pequena quando Senna morreu, mas eu lembro que se falavam coisas da Adriane Galisteu que não dá pra repetir em 2024, gente. Não, Anos volta 90, isso, volta assim, era uma tudo. coisa... Volta tudo. Volta tudo. Um monte de especulação. Agora mesmo, estavam falando que, na verdade, ele era homossexual. Isso foi, pelo menos na época, era uma coisa que era uma provocação do Nelson Piquet. O Nelson Não Piquet, é? Nelson Piquet é um escroque. É um cara babaca, entende? E ele não conseguiu, ele jamais conseguiu lidar com o fato de que, logo após o ápice da carreira dele, quando ele estava começando a declinar, pintou um piloto que era brasileiro e era melhor do que ele. Não, deve ser Eu não muito bom achava. você ser piloto, ser muito bom piloto. Você e achava ser errado, o que eu posso fazer? Vamos falar publicamente. Muito azar, Gente, gente. que decepção, porque assim, eu era fã do Senna e virou o quê, gente? Um bolsonarista. O Piquet, pelo menos. Nossa, uma coisa horrorosa. A gente não sabe, na verdade, o que o Senna seria hoje. Mas, assim, foi uma grande decepção. Mas essa história, por exemplo, foi uma história alimentada pelo Piquet na época, que volta a rolar agora, quando vão cavando. Deu uma entrevista, Exatamente. tipo Jornal Nacional, em que tinha um bate-boca entre eles, em que o Piquet se vira e fala o que ele não quer é explicar por que ele não gosta de mulher. É isso. Nesses E daí termos, saiu entendeu? toda essa... Grosseria. É uma baixaria completa. E o Senna nunca entrou nesse tipo de baixaria. Nunca. Ele tinha a rivalidade dele com o Alain Prost, entendeu? Bateu no Alain Prost de propósito, para o Prost perder. Agora, o Prost também fazia das dele, entendeu? Escrevi pros meus pais ontem falando, gente, pela primeira vez na vida eu tô com raiva do Alan Prost. Eles, nossa, uns 30 anos de atraso, mas bem-vinda, filha, que bom. É que você não lembra. Eu acho que para o fã vale muito a pena ver a série com esses olhos críticos sobre as decisões que foram tomadas por conta dessa narrativa. E eu acho que em breve, não em breve, porque demora para se fazer um documentário, uma série, mas eu acho que a gente vai ter finalmente a versão da Galisteu sobre essa história. Mas é horrível, aí vão dizer que ela era garota de programa, e se fosse, entendeu? Ou que ela chantageou a família do Senna, porque senão ela contaria que na verdade ele era gay. Mas é isso que volta a ser explorado aí nos submundos dessas páginas de fofoca que tem na internet. Eu não acho que exista qualquer indício de que o Senna fosse gay. Não tinha nenhuma história concreta, nada, absolutamente nada. Não tem. O que tem, de fato, ele botava correr acima de ser casado, ele botava correr, ele era um cara ultra focado, e ter um relacionamento com alguém não era a prioridade dele. E eu acho que isso enquanto os pilotos casavam e iam passar fim de semana com namorada, isso e aquilo, o Senna estava na pista correndo. Decorando a pista, né? Porque foi outra coisa que a série mostrou que eu achei excelente. Ele era obcecado, quer dizer, para mim, sempre o que bateu é que o que causava esse estranhamento nos pilotos é que enquanto eles estavam ali na festa tomando porre, com garotas de programa, inclusive, naquelas festas caríssimas, tudo mais, e namorando top models, entendeu? Porque pilotos de Fórmula 1 só tinha, tipo, tudo quanto mulher do mundo estava pendurada nos caras e tal. Eles tinham acesso a uma coisa. E para muitos dos pilotos, aquilo era visto como um bônus da carreira. E para o Senna, ele queria carro. Ele queria correr. Ele queria correr, ele queria correr, ele queria correr. Eu acho que isso é a coisa que explica o fato de ele ter tido poucas mulheres. Isso explica a natureza do relacionamento com a Xuxa. Para ele não era tão importante se ver todo fim de semana. Para ele não era... O importante para ele era... confortável, inclusive, porque como ela estava sempre muito ocupada também, ele podia focar na carreira dele, ter lá a namorada, que ele encontrava de vez em quando. Mas o fato é que quando ele começa a namorar a Adriane Galisteu, ela começa a acompanhar ele nas viagens, então ela tá em vários lugares do mundo. Como a primeira mulher que aparece também, que se muda com ele pra Inglaterra no começo da carreira e tal, a Xuxa não podia fazer isso, né? Exatamente. Mas ela fica um ano na Inglaterra e depois vai embora, né? Diz, ó, tipo, não dá pra mim. Eu ouvindo você, eu não tinha refletido
evidentemente, tanto quanto você pela série. A impressão que eu tenho de lições tiradas do episódio é o seguinte: a família, obviamente, cometeu um erro brutal, né? Porque se a coisa que eles queriam fazer era tirar o foco da Adriana Galisteu, o que eles construíram foi o contrário. Eles aumentaram a percepção popular de o quão Adriana Galisteu foi importante. E a família sai mal, né, cara? Sai mais chamuscada. Não, a família tá saindo super chamuscada. E é isso, não adianta você querer... É uma história que todo mundo conhece. Não adianta você querer reeditar. Porque se fosse, Pedro, de fato, um documentário só sobre a parte das corridas, que não entrasse nas relações familiares e amorosas, ok, aparecer rapidinho e tal. Mas fica muito claro que não, né? A gente tem um episódio inteiro com uma das namoradas com quem ele teve relação. E então fica essa sensação de que a história foi editada, que na verdade não é a história real que ele viveu. Uma pena.